Eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, gravando esse vídeo, para fazer um pequeno resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Infelizmente, devido à possibilidade de nós estarmos em nosso templo, cultuando ao Senhor através da sua palavra, mas nós não deixaremos a ocasião nos afetar de maneira que deixemos esse conteúdo passar batido. Eu tenho certeza que os irmãos farão uma leitura, farão um estudo aprofundado dentro do possível em suas casas e contamos com a ajuda e a elucidação do Espírito Santo para nós conseguirmos entender a mensagem que Cristo quer falar conosco. Tivemos um trimestre abençoado, aulas totalmente autoexplicativas, onde nós tivemos o privilégio de aprofundar o nosso conhecimento sobre a Palavra de Deus, onde aprofundamos o conhecimento, sobretudo, em antropologia bíblica. Pudemos estudar um pouco a atuação de Cristo Jesus na vida do homem e como esse homem, uma vez salvo, uma vez justificado, uma vez regenerado, deve se portar não somente diante da sociedade, mas diante do nosso Redentor, daquele que nos justificou, daquele que nos escolheu e que um dia há de nos apresentar para o seu Pai quando nós entrarmos em suas mansões celestiais. Então eu desejo que todos os irmãos tenham uma ótima leitura, que todos os irmãos tenham um ótimo aprendizado dessa lição, e eu tenho certeza que tudo que nós adquirimos durante esse trimestre foi de grande valia para a nossa vida espiritual, e eu tenho certeza que de lá para cá nós temos crescido e melhorado muito, tanto como pessoas, tanto como servo de Deus. Sem mais delongas, para não estender muito esse vídeo, a nossa última lição fala sobre um novo homem em Cristo Jesus. Haja vista que as últimas lições nós falamos sobre o homem do pecado e Jesus, um homem perfeito, na lição passada. E hoje nós estaremos fazendo um pequeno resumo sobre a atuação de Cristo na vida do homem, o impacto que Jesus ele trouxe para a nossa vida diante de Deus Pai, aquele que enviou seu Filho diante de um plano nessa humanidade, mas seu Filho não poderá apresentar-se a ele de mãos vazias, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que naquele grande dia em que ele nos apresentar para seu Pai, tudo que ele fez não foi em vão, muito pelo contrário. Almas se renderam a seus pés, almas conseguiram chegar ao conhecimento da verdade através do preço que foi pago por Jesus. Infelizmente, muitos não dão valor, inclusive os próprios judeus que não o receberam, o crucificaram, mas eu tenho certeza que todos nós que o recebemos, fizemos com que seu sacrifício não tenha sido em vão. O texto áureo está registrado em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que nós temos que frisar aqui, irmãos, acima de tudo, é que Jesus ele esteve em nosso meio como homem, como Deus também. Em nenhum momento como homem ele pecou, em nenhum momento como homem ele se ajudou ou ele teve benefícios divinos para suportar as tentações humanas. Mas ele entende perfeitamente, ele sabe muito bem que nós somos pecadores, ele sabe muito bem que a matriz original do pecado de Adão está em nosso DNA, haja vista que a Bíblia diz que em pecado nós fomos gerados. Então o pecado original de Adão, ele passa de DNA por DNA até chegar os nossos dias, até chegar em nossas vidas. Mas uma vez acontecido isso, Cristo, através do seu sangue expiador na cruz do Calvário, ele corta toda essa maldição e nos dá a chance de ser justificados, não somente ser justificados, mas de chegarmos à santidade, a santidade moral, que é aquilo que ele exige para os seus seguidores. E ele entende muito bem que jamais haverá pessoas com a consciência ou com a vantagem de conseguir ser santo ao extremo ou de não pecar. Ele sabe perfeitamente disso, mas nós não podemos dar alusão a isso, não fazer alusão a esse momento para dizermos que nós podemos pecar deliberadamente. Muito pelo contrário, temos sim que viver em busca da perfeição.
ele disse: sede santo como eu sou santo. Então, independente de quaisquer circunstâncias, independente do nosso espinho da carne, que Paulo deixa muito claro que existe, que foi colocado para que nós não nos exaltássemos. Imagina se não houvesse isso, quantas pessoas bateriam no peito e diriam que são santas. E mesmo tendo esse espinho na carne, muitas pessoas já agem, infelizmente, dessa maneira equivocada, querendo se fazer superior que os outros, ou querendo escravizar as outras pessoas com esse sentimento. E nós vamos entender na leitura bíblica em classe que é exatamente essa abordagem que Jesus ele teve com um dos chefes do Sinédrio, com um dos homens mais importantes do Sinédrio. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. É o que nós acabamos de falar. Homem nenhum conseguirá, durante o curso da sua história, da sua vida, por mais que ele busque uma vida de santidade, por mais que ele busque uma vida de renúncias, homem nenhum conseguirá chegar àquilo que a Bíblia nos diz para sermos santos até chegarmos à estatura de varão perfeito. É claro que nós não seremos jamais. Isso se culmina no momento da morte, onde nós teremos o nosso corpo transformado e receberemos um corpo de glória. Mas aqui em vida, homem jamais algum conseguirá ser santo de fato, ao extremo, sem que haja pecado. Mas é claro que, independente disso, nós temos que viver, sim, uma vida de busca a Deus, de renúncia e de santificação. E nós discorreremos sobre esses tópicos nessa lição, que vão falar sobre o nascimento da nova pessoa em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a justificação dessa pessoa que nasce em Cristo Jesus e a santificação dessa pessoa que nasce em Cristo Jesus. Então isso é um tripé, certo? Que gera algo em nossa vida para que nós nos tornemos próximos a Deus. E tudo isso, irmãos, tudo isso só foi possível através da morte de Jesus. Entenda, nós veremos na lição, abordaremos, mas nós sempre devemos ter em mente que homem algum, jamais, ainda que ele faça o máximo possível, ainda que ele se doe o máximo possível, ainda que ele estude, ainda que ele viva o celibato, como Paulo disse, que fosse importante que todos os homens vivessem do celibato, que largasse a vida, que não vivesse uma vida matrimonial, mas que vivesse para Cristo, ainda que todos os homens tentem viver a uma certa castidade, mas homem nenhum jamais conseguirá dizer que o que ele conseguiu foi por meios próprios. Tudo o que aconteceu, tudo que nós conquistamos, tudo que nós adquirimos hoje foi através da morte salvífica de Jesus. Através desse momento crucial que entrou para toda a história é que nós conseguimos alcançar esse estágio, esse patamar. Mas não podemos dizer jamais que foi porque tivemos algum tipo de benfeitoria na nossa vida espiritual, na nossa carreira de fé, que nos fez alcançar esse patamar. E entrando na leitura bíblica em classe, nós vamos abordar sobre um tema muito lindo, porque nós vemos a figura de uma pessoa que nasceu, cresceu e foi educada dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo. Era uma pessoa que vivia à risca a lei de Moisés e que imaginava que através disso ele conseguiria chegar à salvação. Mas em algum momento de sua vida, eu imagino que através do incômodo do próprio Espírito Santo, ele enxergou que Jesus veio não para abolir, não para quebrar tudo aquilo que eles viviam, mas para dar uma nova visão de evangelho, uma nova visão de cristianismo, sobretudo a visão da graça. Porque nós sabemos muito bem que a escola farisaica, elas eram muito duras na sua forma de ensinar, mas também na sua forma de cobrar. E nós vemos Jesus durante o seu ministério quebrando todos os protocolos possíveis. Nunca para afrontar, nunca para querer sobrepor algo que Deus já tinha feito, sobretudo através da lei e dos seus profetas no Antigo Testamento. Inclusive, ele próprio disse que ele veio para cumprir e não para refutar as leis e os profetas. Mas Jesus ele veio trazer uma nova dispensação. Jesus ele veio trazer uma nova sensação, um novo estágio, que é o estágio da graça, onde as coisas elas são
alcançadas de maneira diferente, onde as coisas elas são alcançadas de maneira mais simples e onde todos nós devemos não somente viver, mas propagar. E a leitura bíblica está registrada no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 16, e conta sobre a vida de um homem importante dentro do farisaísmo, dentro do judaísmo, Nicodemos. Quem foi Nicodemos? Eu tenho certeza que os irmãos que nos assistem já leram várias vezes essa passagem, inclusive já devem ter pregado em cima desse homem chamado Nicodemos. Mas quem de fato foi Nicodemos? Nicodemos foi, de fato, um homem que tinha um prestígio muito grande dentro do judaísmo. Ele não somente tinha um grande prestígio, como ele era um grande príncipe dentro dos judeus. Inclusive, a palavra original no versículo 1, que aborda aqui príncipe dos judeus, ela vem da palavra grega arcor, ou archou, que significa governador. Ou seja, Nicodemos era um dos governadores, Nicodemos era um dos ditadores, Nicodemos era um daqueles homens que tinham o poder do conhecimento da lei do judaísmo, da Torá, e ele era um dos cabeças dessa sinagoga, desse sinédrio. Mas primeiro nós precisamos entender o que é sinédrio. O sinédrio, na verdade, era uma cúpula formado por aproximadamente 71 judeus, homens influentes dentro do judaísmo, que era composto geralmente por 3 partes. A dos sacerdotes, encabeçada por um sumo sacerdote, que geralmente era o líder do sinédrio, a dos escribas, que eram pessoas dotadas para escrever e ensinar a lei, e a dos anciãos, que eram geralmente sacerdotes, ex-sacerdotes, antigos sacerdotes, que ficavam ali dando seu crivo, que ficavam ali dando o seu aval sobre as questões sobre a lei, que eram pautadas no sinédrio. E ali havia um homem entre todos esses homens influentes dentro do farisaísmo, devemos entender farisaísmo, uma seita dentro do judaísmo, porque o judaísmo é o cristianismo judeu. Na verdade, não é o cristianismo porque eles não acreditavam em Cristo, mas era uma crença, era uma religião onde eles adoravam acima de tudo Deus. E o farisaísmo era, junto com a seita dos saduceus, 2 seitas que compunham o sinédrio, ou que compunham a escola dos judeus. Todos eles, desde criança, quando eram iniciados na Torá, eles passavam por essas escolas. E Nicodemos era um desses homens influentes dentro dessa seita do farisaísmo, dos fariseus. Mas Nicodemos, ele percebeu que havia alguma coisa diferente sobre o que ele pregava e sobre o que ele vivia. Jesus, em seu Evangelho de Mateus, no capítulo 23, ele fala sobre os fariseus, sobre a seita dos fariseus. Inclusive, ele não discrimina o que eles falam ali. Jesus, ele fala para aquelas pessoas, para aquela multidão que está aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, que na cadeira de Moisés estavam assentados os doutores da lei, e eles discursavam sobre a lei de Moisés, e que todos os seus seguidores deveriam ouvir a lei de Moisés e cumprir cabalmente ao pé da letra como eles falavam. Mas Jesus dá uma séria advertência, que eles não vivessem como os fariseus viviam. Os fariseus eram um tipo de gente que eles eram muito bons em cobrar, mas eram muito ruins em executar. E Jesus ali ele estava querendo mostrar para as pessoas que não somente deveria viver a lei de Moisés, mas que deveria, sobretudo, viver dentro de um evangelho, de um cristianismo, que foi o que ele próprio fundou, de misericórdia. E isso era algo que os fariseus não faziam. Os fariseus colocavam julgo pesado nas pessoas, de maneira que eles mesmos não podiam mover com o dedo, como o próprio Jesus disse. Mas a partir do momento que Jesus vem, a partir desse evento que Jesus vem, que Jesus ele cresce, que Jesus ele se insere no meio dos doutores da lei, já com seus 30 anos, iniciando o seu ministério, esse homem ele deixa rastros peculiares dentro do judaísmo, porque ele age de maneira bem diferente. Sobretudo, acompanhado com o seu agir sobrenatural, estão os milagres, de maneira que aqueles homens ficavam com certeza maravilhados. Porque aquele homem, além de ser um rabi, um grande mestre, ele tinha todo aquele poder, ele tinha todo aquele poder de conseguir entender não somente o exterior, mas o interior de uma pessoa. E Nicodemos, intrigado dentro de si, ele
procura encontrar Jesus e tentar conhecer um pouco mais sobre quem de fato era Jesus, porque eu tenho certeza que antes de Nicodemos encontrar Jesus, Jesus já tinha encontrado Nicodemos. E eu tenho certeza que a partir do momento que Nicodemos conheceu Jesus, a vida dele já não foi a mesma. Ele provavelmente, quando chegava em casa, ao dormir, ao pensar, ao meditar na lei, ele pensava sobre quem era Jesus. Esse homem é um mestre, esse homem é um rabi, mas ele é diferente, ele tem algo diferente. E isso gerou uma certa inquietude em Nicodemos, de modo que ele precisou ir até Jesus para tirar essas dúvidas. E o versículo 1 do capítulo 3 de João, como está aqui na nossa leitura bíblica em classe, ela começa exatamente dentro desse contexto. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Como nós já dissemos, a palavra príncipe vem do seu significado etimológico de governador. Ele era provavelmente um dos homens que presidia o sinédrio do judaísmo. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Note que o evento da ida de Nicodemos até Jesus, ele não foi um evento singular. Ele tenta ir até Jesus de noite. Por que de noite? Primeiro, é muito óbvio. Jesus, durante o dia, ele andava rodeado de pessoas, multidões o cercavam. Então, provavelmente, ter com Jesus durante o dia era a coisa mais impossível. Segundo, que Nicodemos era um homem importante dentro do sinédrio. Era um homem que, acima de tudo, olhava na íntegra, ao pé da letra, a lei de Moisés. E muitas das vezes Jesus foi colocado pelos próprios fariseus como alguém que veio não para cumprir, mas para rebater a lei de Moisés. E para os judeus, Moisés ele só vinha abaixo de Deus. Então, se encontrar com uma pessoa como Jesus, que muitas das vezes era tido como alguém que queria contrapor o judaísmo, era algo mortal para Nicodemos. Então Nicodemos ele tenta encontrar com Jesus de maneira que ele causasse o menor alarde possível. E ele chega já sendo sintomático com Jesus através da sua pergunta. Eu vejo que tu és diferente, tem alguma coisa diferente em ti, porque você não somente fala sobre a lei, você não somente explica sobre a lei quando está conosco na sinagoga ou no sinédrio, mas você faz coisas que somente Deus pode fazer. Então, era como se Zaqueu estivesse falando: abre para mim e me explica, porque eu não entendo. Tem alguma coisa diferente em ti e eu preciso entender. E Jesus respondendo disse-lhe, já no versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu entendo que Jesus, nesse versículo, ele desconstrói tudo que Nicodemos aprendeu, tudo que Nicodemos viveu em sua vida, de judeu, de judaísmo, de príncipe dos fariseus. Porque Jesus agora fala para aquele homem que era doutor na lei, algo que ele não pôde conceber. Jesus ele fala que para ele conseguir entender o reino de Deus, ele tinha que ser gerado do alto. E ele não conseguia entender aquilo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? É claro que Nicodemos entendeu que a resposta de Jesus sobre seu questionamento não foi algo não foi algo literal, foi algo figurativo. Como nós sabemos, a Bíblia ela é rica em figura de linguagem, e Jesus ali, ele como se tivesse colocado uma parábola para Nicodemos. E mesmo Jesus tendo falado dessa maneira, Nicodemos ele não conseguiu entender de fato o que ele queria dizer. Porque mesmo que eu saiba que é humanamente impossível um homem já idoso tornar o ventre da sua mãe nascer de novo, mesmo que ele esteja falando por paradigmas, eu não consigo entender o que ele está querendo dizer com entrar no ventre da minha mãe. E Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus ele leva para Nicodemos que tudo aquilo que ele tinha aprendido sobre o judaísmo, desde pequeno até os 13 anos, quando ele fez a sabatinação e recebeu o direito de ser um cidadão espiritual adulto, e agora um doutor da lei, agora um mestre, agora um rabi, Jesus ele quebra todos os protocolos da vida de Nicodemos. Tudo que Nicodemos tinha aprendido, tudo que Nicodemos tinha vivido até aquele momento sobre Deus,
ele começa a colocar em xeque, porque Jesus agora começa a levar um outro patamar de evangelho, um outro patamar de Deus para Nicodemos. Mas Nicodemos não estava entendendo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos vira para Jesus e responde-lhe, dizendo, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isso? Ou seja, Jesus ele começa a fazer um jogo de palavras com Nicodemos e o confunde totalmente, porque, como eu já disse antes, tudo que ele achava saber sobre Deus, toda a vida, digamos que todo o trabalho que ele tivesse feito durante a vida de pesquisa sobre Deus, tudo que ele vivia sobre Deus até aquele momento, ele se achou equivocado, porque agora ali estava um mestre, um homem que não era um homem natural, mas era um homem divino, um homem vindo de Deus, e mostrava para ele uma nova forma de conhecer a Deus, que era através do Espírito, que era através da fé. Porque os fariseus, os judaístas, os judeus do judaísmo, eles eram presos às evidências, eles eram presos àquilo que fora dado por Moisés, mas de forma evidencial. E nós sabemos que tudo que é ligado à evidência está ligado à ciência, mas o que é ligado a Deus está ligado ao reino espiritual, sobretudo pela fé. Jesus estava mostrando naquele exato momento para Nicodemos que o que ele tinha pensado, o que ele achava, o que ele vivia hoje sobre Deus não era o bastante para que ele fosse salvo e para que ele de fato conhecesse a Deus, mas ele precisava mergulhar espiritualmente em uma nova dimensão para ele chegar ao conhecimento de Deus. E Nicodemos chegou. Eu creio que Nicodemos ele chegou nesse patamar. A Bíblia não fala, a Bíblia não dá detalhes mais sobre essa conversa, chegando já até o versículo 16, onde culmina com o texto áureo da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira, de forma que ele precisou exteriorizar isso, mandando seu filho, como que Deus somente amaria de boca, mas ele precisava externar isso na prática, e ele externou enviando seu filho. Então Jesus termina com isso, dizendo isso, João termina dizendo isso, e a gente entende que o que Jesus fez na vida de Nicodemos foi um marco, porque Nicodemos, nós não temos informações, a Bíblia não fala mais sobre ele, não tem aqui um parecer sobre o que Nicodemos achou de tudo isso, uma conclusão, mas nós conseguimos entender dentro do Evangelho de João que Jesus ele mudou a vida de Nicodemos. A história de Nicodemos foi mudada a partir do momento que ele teve essa concepção de Deus através de Jesus. E é isso que nós temos que entender, que nós temos que chegar a Deus, mas através da concepção de seu Filho Jesus, que é tudo aquilo que ele trouxe a nós através do momento que ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário. O próprio livro de João, no capítulo 7, do versículo 50 ao 53, houve uma discussão entre os judeus sobre Jesus, onde eles quiseram prender Jesus porque Jesus se dizia ser o Messias, ou ele aceitava deliberadamente que ele era o Messias, e eles não conseguiam entender, e eles diziam que como pode, você é da Galileia, onde está escrito que o Messias viria da Galileia, como já falamos na lição passada. Jesus era muito pouco importante, ele era muito pouco popular para que ele caísse no conceito dos judeus de que ele era o Messias. E a gente vê ali que Jesus estava prestes a ser preso, mas um homem se levanta no meio daquele povo, chamado Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus naquele dia de noite, e disse que aquele homem não poderia ser julgado pela lei sem que fosse ouvido primeiro. Nesse primeiro momento, Nicodemos ele se levanta e defende Jesus. Ali ele já deu claros sinais de que ele entendeu o que Jesus tinha falado com ele naquele dia, naquele encontro. E tudo isso se culmina já no capítulo 19 de João, quando fala sobre o martírio de Jesus, quando fala sobre a crucificação de Jesus, quando Jesus é crucificado, um homem compra o corpo de Jesus, na verdade ele pede autorização para que
guarde o corpo de Jesus, esse homem chamado José de Arimateia, e ali diz que após esse homem adquirir o corpo de Jesus, Nicodemos, aquele mesmo que encontrou Jesus naquele dia de noite, levou para embalsamar Jesus, para ungir Jesus, mirra e aloés. Ele levou 100 libras, ele levou aproximadamente 32 quilos de uma mistura para embalsamar. Os judeus não tinham costume, até hoje não tem, de enterrar os seus mortos em esquifes ou em caixões debaixo da terra. Eles sempre tiveram a cultura de enterrar os seus mortos dentro de caixas de rochas, de pedra, e para isso eles enrolavam em tecidos o seu morto, o seu cadáver, mas entre essas voltas de tecido, eles passavam uma mistura de mirra com aloés, que era um unguento muito perfumado, para que quando entrasse em estado de putrefação ou de apodrecimento, aquele corpo, aquela fragrância amenizasse o odor do apodrecimento. E ali estava Nicodemos, levando mirra e aloés para embalsamar o corpo de Jesus. Se Nicodemos foi salvo? É uma pergunta, nenhum de nós sabemos, mas eu tenho certeza que Nicodemos foi impactado por Jesus, e eu tenho certeza que Nicodemos foi uma outra pessoa desde aquele encontro que ele teve com Jesus. Algumas lendas dizem que após esse fato de Nicodemos levar a mirra até Jesus, que ele foi expulso do Sinédrio, porque ali ele foi declarado um cristão, um seguidor de Cristo, e dizem que ali ele foi inclusive martirizado. Isso não se passa de lenda, nós não podemos dizer, afirmar a veracidade, mas eu tenho certeza que é muito provável que Nicodemos ele tenha sido salvo, porque o encontro que ele teve com Jesus mudou a sua vida. Sobretudo, Jesus mudou a visão de Nicodemos entender o próprio Deus, que através da lei, como diz Paulo, que mata, ele não conseguiria jamais entender a Deus, mas através do Espírito que ligava até Deus e através da relação que temos que ter com o nosso Senhor Jesus. Para finalizar, temos praticamente mais 10 minutos somente de vídeo, vamos abordar de maneira bem rápida os 3 tópicos da lição que fala sobre o nascimento do novo homem. No tópico 1, no subtópico 1, nascido da água e não do sangue nem da carne, nós vamos abordar lá no último parágrafo a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano. É o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. O primeiro evento que nós temos quando nós conhecemos a Jesus é nascer, é nos tornar um novo homem. É claro que nenhum homem chega até esse ponto por seus próprios meios, por seus próprios conhecimentos, mas ele chega através do Espírito Santo que o convence de seu pecado, que o convence do juízo e o traz até Jesus, que o leva até Deus. Então, é nesse momento em que o homem que reconhece isso, que reconhece a sua vida de erro, de exageros, de pecado, que ele se chega até Jesus e que ele nasce como um novo homem, não da carne, como Zaqueu, Nicodemos imaginava que poderia acontecer, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, mas do Espírito. Esse homem, ele é imerso nas águas, onde ele passa a ser uma nova criatura, e logo após ele é imerso no Espírito Santo, onde ele recebe uma ação protetora, um escudo para conseguir se prevalecer das tentações e das perseguições. Esse é o novo homem que nasce em Jesus Cristo. O que ele fez de agora para trás não mais lhe interessa, porque o próprio Deus garante que os seus erros, os seus pecados, a sua vida pecaminosa ficou esquecida, ficou jogada para trás. Então, esse homem, quando ele tem esse encontro com Jesus, ele passa a ser um novo homem, ele passa a ter uma nova história de vida, uma nova página de vida é escrita em sua história. Tudo isso pelo evento da chegada de Jesus em sua vida. Que nós possamos entender que a chegada de Jesus foi primordial para que nós fôssemos até Deus. E aquele homem que nós éramos antes, arrogante, prepotentes,
odiosos, invejosos, lascivos, iracundos e assim vai, que aquele homem ficou lá atrás, que hoje nós estamos aqui debaixo de um espírito, debaixo de uma graça e debaixo de 9 habilidades que o Espírito nos confere, que é o amor, a mansidão, o domínio próprio, a paz, a longanimidade, enfim, a alegria. São habilidades que o Espírito Santo ele vai colocando na vida do novo homem para que ele mostre que o que brilha na vida dele é Jesus. Não mais aquela forma antiga de ele demonstrar o seu próprio eu, mas agora esse novo homem em Jesus ele deve refletir a Cristo. E a partir desse momento que esse novo homem ele nasce em Jesus, ele chega ao tópico 2 da lição, onde aborda a justificação. Justificados, o tópico 2 diz assim, a justificação do novo homem. Nós temos que entender que a justificação ela se dá no exato momento que o homem chega ao conhecimento da verdade. Diferente do tópico 3 que nós falaremos sobre a santificação, a justificação ela é dada no exato momento e de uma única vez. Uma vez justificados para com Deus, nós temos direito à vida eterna. Nós não podemos deixar de falar de justificação sem lermos aqui a referência que o escrito de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no capítulo 5, no versículo 1, fala, onde diz assim, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender, irmãos, que a justificação ela vem de maneira esporádica por Jesus Cristo. O que é justificação? Eu li uma frase de um professor onde eu achei que se enquadra exatamente dentro desse contexto, que a justificação ela é um termo jurídico onde Deus ele concede ao injusto a capacidade de ser uma pessoa justa através de Jesus Cristo. Ou seja, Deus, no momento que a pessoa, que o novo ser, que ele se entrega a Jesus, ele passa a ser um novo homem, Deus ele concede àquele homem naquele exato momento a justificação. Ele passa a ser justificado de tudo aquilo que ele havia feito. E aquilo é dado naquele exato momento. Um homem que era injusto, um homem que era ímpio, ele passa a ser naquele momento justo, mas não por seus meios próprios, não pela sua legalidade, pela sua bondade, pela sua pessoalidade, não pela nova vida que aquela pessoa passou a ter, mas por Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós chegamos ao fato da justificação. Justificação é a base legal e o ato de Deus pelo qual ele declara justo aquele que crê em seu Filho Jesus. Nós conseguimos entender dentro desse contexto o ladrão da cruz. É o fato mais inteligível de nós entendermos. Naquele momento, ali onde Jesus está nos momentos derradeiros já de sua vida, do propósito de seu Pai, um daqueles homens se levanta contra um outro homem que tinha se levantado contra Jesus e o aborda de maneira bem sucinta, dizendo: você não tem medo de morrer, você está aqui porque você mereceu, eu estou aqui porque eu mereci, mas esse homem aqui no meio, ele não fez nada para merecer. E aí ele vira para Jesus e pede que no dia ou no momento que Jesus entrasse no paraíso, que se lembrasse dele. E Jesus, naquele mesmo momento, independente de quaisquer circunstâncias, Jesus vira para aquele homem e fala: você está justificado, exatamente agora. Hoje mesmo você vai entrar no paraíso. Ou seja, naquele exato momento aquele homem recebeu o perdão de sua vida e a justificação. Através de Jesus Cristo, Deus naquele exato momento permitiu que aquele homem injusto, pecador, ele tivesse legalidade para ser um homem justo, através de Jesus Cristo. Então nós entendemos que a justiça, ela vem, a justificação do servo de Deus, a justificação do novo homem, ela vem no exato momento que esse novo homem se torna um novo, que o velho homem se torna um novo homem. Nesse exato momento, ele é justificado por Deus. É o momento onde Deus pega aquela criatura e coloca num patamar diferente. Nós podemos até fazer uma ilustração, uma alusão bem rápida para entendermos melhor o que significa isso. Quando um ladrão ou como um criminoso ele era preso, ali na cadeia ou ali naquela masmorra, na grade, ficava
todas as inscrições dos seus pecados, dos seus delitos ou das suas criminalidades. E quando aquele homem cumpria aquela pena de 10, 15, 20, 30 anos, era colocado um carimbaço, era dado um carimbo onde dizia no original tetelestai, mas que significa está pago. Ou seja, todos os erros, todas as acusações contra esse homem já foram pagas através da penitência que ele precisou pagar, que ele pagou durante todos esses anos. Exatamente nesse momento, quando Jesus ele morre, que ele diz, está consumado, é o tetelestai, está pago, é que ele diz que todo homem está justificado. A partir do momento que Jesus ele nos carimba com o seu sangue, exatamente nesse momento onde nós, homens, outrora pecadores, desviados, passamos a ser justificados pelo sangue de Jesus. E para terminar, a santificação. A santificação já é um processo diferente. A santificação é um processo gradativo, onde toda nova criatura nascida em Cristo e justificado, ele vai viver uma vida de renúncia aos seus erros de outrora feitos. Nós entendemos que a justificação ela é ativa de uma só vez, mas a santificação ela é gradativa, ela é gradual, de maneira que ao longo dos anos, ao longo da vida, nós vamos vivendo aos pés de Cristo, vamos vivendo uma vida de renúncia e vamos nos parecendo com a figura santa de Jesus. Santificação significa separar, significa ser diferente, significa cortar, ou seja, o homem que lá atrás ele vivia uma vida de pecado, agora ele deve ser santo, então ele deve cortar tudo aquilo que fazia separação entre ele e Deus. Todas essas formas pecaminosas que o distanciavam do Criador, agora elas ficam para trás no processo da santificação. E ela deve ser gradativa, ela deve perdurar por toda a vida do novo crente em Jesus, até que sejamos recolhidos pela altura de varão perfeitos. Isso é uma figura de linguagem. É óbvio que ninguém vai chegar ao status de ser santo, de não ter nenhum tipo de pecado. Mas quando Deus entende que nós alcançamos um certo patamar digno de ser salvos, e dentro do seu tempo, ele nos recolhe e nós somos levados para si. Mas enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós temos que viver nessa busca pela perfeição. É diferente do budaísmo, por exemplo, do budismo, por exemplo. O budismo tem um estágio, que é o último estágio. O budismo é uma religião onde se propaga muito a meditação. E no budismo, a vida da pessoa ela tem que ser uma vida de meditação. Meditação sobre quem ela foi, como ela vivia, como ela agia e como ela deve agir daqui para frente. E essa pessoa ela leva uma vida toda de meditação, de busca da perfeição. E o dia que ela consegue se liberar de todos os seus karmas, ou de todos os seus pecados, ou de todos aqueles espinhos que o afastam de seu alvo, quando ela consegue chegar ao estágio máximo, ela chega ao chamado Nirvana, onde ela chegou à última camada do budismo, onde ela chegou ao status de perfeito. Ela não está mais dentro de um patamar onde ela se irrita, onde ela peca, onde ela age humanamente, mas agora, nesse estágio, uma vez adquirido, ela age de maneira sobrenatural. É diferente. Nós nunca vamos chegar a esse estágio de varões perfeitos, propriamente ditos. Nós não podemos sair, uma vez salvos, por aí tentando obrigar as pessoas a serem ultra mega santas, o que os fariseus faziam, mas nós temos que pregar o amor, a misericórdia e a bondade de Cristo, mas sem esquecer que nós devemos ser santo como nosso Deus santo é. E para terminar, a conclusão, quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. É um presente de Deus a vida de Jesus para nós, que nós possamos deixar esse legado em nossas vidas, não como um momento esporádico, um momento da história da humanidade, onde ficou gravado em livros, sobretudo na Bíblia, mas que nós possamos fazer com que o evento da vinda de Jesus aqui, para nos justificar, seja o motivo de todos os dias nós buscarmos a santidade, porque sem santificação nós não veremos a Deus. É isso, meus irmãos. Terminamos aqui mais um trimestre. Oremos para que esse momento em que nós estamos passando cesse o mais rápido possível,
para que no próximo trimestre nós possamos estar juntos, cultuando ao nosso Deus, através da sua palavra, através da escola bíblica dominical, aprendendo em nossa congregação. Um grande abraço, tenham todos uma semana abençoada. Fiquem na paz. Tchau, tchau.